eu tenho 3 coquites diferentes, olha. Eu tenho um coquite. O coquite, ele é um chá bem interessante, porque ele é um chá que ele tem os talos, tá? Então, eu tenho esse que é verde, bem verde. E eu tenho esse daqui, que ele é um pouco tostado. E tenho esse daqui, que ele é um tanto tostado, tá? Eu vou fazer com o que é mais tostado, que eu gosto bastante desse sabor. Aqui já vão ter 5 gramas, tá? E aqui a gente vai ter tipo 100 ml. Então, eu vou deixar um tempo muito pequeno, tipo uns 20 segundos, tá? Então, a gente vai preparar do mesmo jeito. Eu vou esquentar o shiboridashi. Vou colocar as folhas dentro. Vai ter que ser muito rápido, porque é uma concentração muito grande de folhas para uma quantidade muito pequena de água. O que é que isso significa? Significa que eu vou poder fazer diversas infusões seguidas. Significa dizer que eu vou conseguir preparar essa quantidade de folhas, talvez umas 8 ou 9 infusões nesse utensílio que é o shiboridashi. Ele é o pai do kyusu, né? Desse kyusu que hoje é tido como tradicional. Antigamente ele não tinha essa alça. E essa alça foi incluída porque ao longo dos anos, exatamente por conta da temperatura que o utensílio como um todo chega. Então, a gente chega a se queimar sim, se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver prática, tá? E eu sou uma das que se queima até hoje. Tanto com o shiboridashi, como com a gaiwan, porque tudo é prática. E eu confesso que eu uso mais no dia a dia utensílios como esses, que são mais europeus, né, que estão mais dentro da nossa rotina, tá? Esse é o que eu uso de uma forma mais corriqueira. Ó, a água já esquentou. De novo, eu vou botar um dedinho de água só para esquentar a área que eu vou aquecer depois as minhas folhas com a água mais quente. Botei a água, vou dar uma mexidinha para essa água esquentar o utensílio todo por dentro. Esse aqui também é de cerâmica. A gente também, do mesmo jeito, ó, derrama. Ele já não sai tão rápido o licor, percebe? Então, mais um motivo de eu deixar bem menos tempo em contato com essas folhas, exatamente para a gente não ter o perigo de não ficar do jeito que a gente quer, tá? E aí eu vou colocar toda essa quantidade aqui e vou deixar um belisco de tempo, sem o risco de amargar, mas tem o risco de sair muito mais componentes do que o que eu gostaria. Sabe aquela contagem em segundos quando você está fazendo prancha abdominal? É tipo essa que a gente tem que fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 20, pronto, já tira. Exatamente pelo excesso de folhas. Olha só como é que já tá a cor do licor nesse belisco de tempo, que foi praticamente o tempo que eu coloquei a água dentro e já retirei, tá? Vou deixar até a última gota. O aroma é incrível, já tá aqui bem amadeirado, bem maltado. Sabe assim, lenha na fogueira mesmo, aquela lenha bem fresca. Sensacional. Então era só para apresentar a vocês esse bule. Do mesmo jeito, a gente segura sempre pressionando a tampa e vai até o final, como foi. Acho que se tiver uma gotinha é muito. E é assim que funciona. Existem alguns shiboridashis que eles não têm essa, digamos assim, essa parede entre o corpo e o bico. É como se fosse uma coisa só, é como se fosse uma jarrinha com o bico já, e é a tampa que eles fazem meio que aboloada, de forma que a tampa segure as folhas, né, para que as folhas não caiam totalmente dentro da xícara. Existem vários estilos de shiboridashi, tá? Mas eu acho um utensílio muito bacana, muito charmoso, muito interessante, e ele é bem pequeno. Então, ele é feito, essa aqui é uma xícara japonesa também, ela não tem alças, né? Mas ele é feito para xícaras talvez menores, como essa, ó a diferença, né?
Essa xícara eu teria mais ou menos umas 3 ou 4 doses desse mesmo 100 ml, né? Numa xícara como essa, se eu fosse fazer tudo no shibori dashi para servir para várias pessoas. Mas é um utensílio que ele foi desenvolvido mais ou menos, ele foi feito antes do século XIX, quando muitos e muitos artistas japoneses de cerâmica, porque aí se você vai para a cultura japonesa, se você vai para a cultura chinesa, você percebe que os utensílios, eles eram uma manifestação cultural, né? Não só no que diz respeito à cerâmica em si, mas eles inseriam caligrafia, eles inseriam desenhos, eles inseriam pinturas, eles inseriam diversos aspectos da cultura, literatura, né? Tudo isso em utensílios. Tem uns que são riquíssimos, inclusive o valor que você paga por eles também é riquíssimo, mas é lindo de se ver e lindo de se conhecer a história, tá? Então, é bacana a gente entender um pouco disso também, tá?